Voltamos a apresentar Mais Vida. Estou conversando hoje aqui no programa Mais Vida com o pastor Ciro Freitas. Ele é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Guarulhos. Estamos aqui hoje trazendo um assunto interessante que é encher seu tanque. Como encher seu tanque, como você reabastecer nesse mundo tão louco, nesse mundo tão conturbado. Pastor, o que pode acontecer com uma pessoa que não busca ajuda nesses momentos? Olha, Marcos, o que pode acontecer de fato é uma parada repentina, como eu estava dizendo. Você pode sofrer as consequências de não se cuidar, de não encher o seu tanque, de não repor aquilo que precisa ser reposto, de não manter esse fluxo de entrada e de saída. Você pode sofrer as consequências disso a qualquer tempo, se você não observar os sinais que o seu próprio corpo está dando a você. Existem sinais que o nosso corpo já está nos dando. Sei lá, talvez iniciar um esporte, talvez começar a priorizar estar com pessoas, estar com sua família, ou desfrutar de momentos que trazem para você uma certa satisfação. Eu acredito que nós precisamos nos atentar para isso, para que o pior não aconteça. O senhor percebeu que, isso eu acho que é em geral, acho que vou me incluir nessa questão. Nós buscamos ajuda ou um profissional da saúde só quando nós estamos com um problema sério. No dia a dia, é comum que nós nos dediquemos ao trabalho sem nos preocuparmos com o que poderá nos acontecer pelo simples fato de não fazermos uma manutenção, como se fizéssemos um ajuste em alguma coisa na nossa vida, e às vezes não procuramos cuidar da saúde. Como o senhor falou aí, chega uma hora em que a pessoa para, não tem como continuar, é preciso esse cuidado, por mais que gostemos do nosso trabalho, por mais que a gente se envolva no dia a dia, nas questões do dia a dia, é preciso parar um pouco, tanto para buscar uma ajuda médica, para dar um check-up, quanto para estar com a família, num passeio, no jardim, tomando um sorvete, batendo um papo, conversando. As pessoas não estão mais preocupadas com isso, Parece que estão focadas mais no que elas vivem no trabalho do que na família, na saúde. Isso ficou, parece que, em segundo plano. Primeiramente vou trabalhar, depois eu vejo a saúde, o problema. E quando vai ver, já é tarde demais. Pois é, uma dedicação cega ao trabalho e, na verdade, ao invés de haver uma prevenção, uma manutenção, como você mesmo falou, para que não haja problemas, só há uma preocupação com os problemas depois que eles, de fato, existem. Nós mesmos estamos no mês de novembro, O mês de novembro no nosso país já se tornou normal a gente falar do Novembro Azul, da campanha que existe para que os homens se cuidem, façam o exame de próstata, porque é o tipo de câncer que atinge a maior parte dos homens no mundo de uma forma geral. Então é preciso que haja esse cuidado, é preciso que haja. No caso dessa doença específica que a gente está falando, do câncer de próstata, há um preconceito, uma dificuldade muito grande por parte dos homens de submeter ao exame, mas na verdade isso pode salvar a vida e tem salvado a vida de tantas pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí eu me lembro de uma história interessante, a história interessante de um surfista, de uma pessoa que estava querendo aprender a surfar. E aí foi surfar nas ondas gigantes do Havaí. O Havaí tem ondas gigantes, tem praias onde, se o camarada não souber a técnica do surf, ele morre por causa dos recifes de corais. Então ele foi pegar uma onda e, de repente, ele estava ali esperando a onda chegar, ele vendo aquele monte de gente, e ele pegou uma onda. E quando ele começou a deslizar naquela onda, ele percebeu que os outros surfistas ficaram olhando para ele, e ele começou a surfar e falou: nossa, eu tô com tudo, tá todo mundo me olhando, só eu consegui pegar essa onda. E de repente, sem ele perceber, a onda começou a fechar e ele capotou junto com aquela onda, foi parar lá na areia, foi uma situação horrível, a prancha dele arrebentou e ele quase passou por uma situação difícil. E o que isso ensina pra gente? Nós precisamos saber exatamente a hora que a gente entra na onda e a hora que a gente precisa sair dela, para que a gente não passe
por situações extremas. Exatamente como esse surfista amador nos ensina. A gente precisa saber a hora de sair da onda e a hora de surfar uma boa onda. Na nossa vida a gente precisa ter esse cuidado. Sim, e como saber que o nosso corpo está já dando esse alerta desse esgotamento físico? Olha, Marcos, eu acredito que além dos cuidados médicos, né? Além dos cuidados médicos que nós precisamos sempre ter, nós precisamos ficar atentos às nossas emoções, por exemplo. As nossas emoções falam muito para nós. O choro constante, a angústia constante. São sinais que o corpo está dando. Sim, são sinais que o nosso corpo está dando. O choro constante, a angústia, a dificuldade de tomar decisões, aquela pressão no peito, que na verdade não é fruto de um problema cardíaco, mas de uma estafa, né, de certas situações. É um princípio de depressão. Pois é, existem pessoas que têm dificuldades, por exemplo, qualquer dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional, encontra uma dificuldade imensa de enfrentar o problema. Isso também é um problema. A forma como você está se colocando diante da vida, você precisa se cuidar nesse sentido e entender que o seu corpo está te dando sinais. É como eu disse no início, é como um carro. Te dá sinais de que precisa de reparo, te dá sinais de que precisa ser reabastecido, e se você não tomar esse cuidado, ele vai parar. Se você não tomar cuidados com a sua vida, vai chegar uma hora que você não vai suportar continuar. Verdade, como você falou, tem pessoas que diante de um problema, elas não têm iniciativa, né? Não tem como se fosse coragem para enfrentar esse desafio, para buscar uma solução, e em muitos casos a solução está tão perto, né? E a pessoa não tem esse ânimo, não tem esse encorajamento para levantar, para se reerguer, né, daquele momento difícil em que ela está passando, para buscar solução desse problema, né? Falta realmente essa capacidade, que eu posso dizer assim, da pessoa: vou enfrentar esse problema porque eu vou vencer. Parece que há um pessimismo na pessoa nesse momento, e que ela é justamente o momento em que ela precisa de ajuda, como nós falamos agora há pouco aqui. E muitas pessoas não buscam essa ajuda, né? Então, na verdade, é muito fácil para nós identificar o problema do outro, mas o nosso próprio problema nem sempre a gente consegue enxergar. E esse é o nosso grande desafio, é enxergar as nossas necessidades também, né? Além de você ajudar o próximo, tem que se ajudar, você tem que cuidar de você para que você consiga permanecer firme, permanecer de pé. Agora quem está do outro lado deve estar perguntando: mas existe uma saída para isso? Claro, graças a Deus. Graças a Deus existe sempre uma saída. E a saída que nós encontramos sempre, a Bíblia, por exemplo, está cheia de orientações, de princípios, de direções para a nossa vida. E ali no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, nós encontramos a saída, por exemplo, para o esgotamento. O próprio Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não basta ir até Ele, nós precisamos tomar também providências e fazer aquilo que nós podemos fazer. Jesus, Ele pode aliviar o nosso fardo, mas depende de nós. Nós é que podemos mudar a nossa rotina, nós é que podemos mudar as nossas prioridades, nós é que podemos, de fato, manter de uma forma equilibrada o nosso tanque, o nível de entrada, o nível de saída, porque a vida não para e nós precisamos vivê-la de um modo sábio e equilibrado. Então vamos buscar em Deus aí força para a gente reagir nesses momentos difíceis, né? E caminhar, não pode parar, né? A gente não pode deixar a coisa chegar ao ponto de, como o senhor falou, do tanque esvaziar. Não podemos mesmo. Não podemos deixar isso acontecer. Inclusive, Marcos, no dia 13 agora de novembro, né, uma sexta-feira, a gente vai estar realizando ali na igreja o 2º Fórum da Juventude, e o tema do nosso fórum é exatamente esse: sobrevivi. Nós vamos falar sobre exemplos de pessoas que sobreviveram, por exemplo, à droga, o vício, exemplo de pessoas que sobreviveram a situações problemáticas na família, como o divórcio. E você que é jovem, que é adolescente e até mesmo adulto, queira participar conosco, vai ser ali na nossa igreja, na 1ª de Guarulhos, dia 13 de novembro, a partir das 7h30. Muito obrigado, pastor, pela presença aqui. Eu que agradeço. Para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Saúde e paz. Amanhã tem mais vida. Vem aí o programa Alimento da Fé, da Igreja Nova Unção de Deus. Um abraço e até amanhã.